A história proibida dos exorcismos na Idade Média. Na penumbra das catedrais medievais, onde o cheiro de incenso se misturava ao medo silencioso dos fiéis, existia um ritual que poucos ousavam mencionar em voz alta. Uma cerimônia envolta em segredos, dor e fé inabalável. Um ritual que, segundo os registros esquecidos, era a última esperança para aqueles que haviam sido tomados por algo que não se podia ver, nem explicar: o exorcismo. Mas o que realmente acontecia dentro das paredes de pedra de um monastério isolado, quando um corpo se contorcia, olhos se reviravam e gritos que não pareciam humanos ecoavam pela noite? Seriam mesmo demônios? Ou era apenas a ignorância da época tentando entender doenças que hoje a ciência explicaria com facilidade? Esta é uma história que a Igreja preferiria que ficasse trancada em arquivos empoeirados, esquecidos pelo tempo, mas hoje ela será revelada. Durante a Idade Média, a linha entre fé e fanatismo era tênue, e tudo o que fugia da compreensão comum, surtos de raiva, alucinações, tremores, vozes estranhas, era prontamente atribuído à possessão demoníaca. Mulheres eram acusadas com mais frequência, crianças também. Ninguém estava a salvo da suspeita, e uma vez marcado não havia escapatória. A alma precisava ser purificada, a qualquer custo. Os exorcismos não eram como os filmes de Hollywood nos fizeram acreditar. Eram atos brutais, conduzidos por padres com cruzes em uma mão e instrumentos de tortura na outra. Algemas, correntes, cordas e até fogo eram usados com a justificativa de expulsar o mal. O possuído era isolado por dias, semanas, até que a entidade se rendesse, ou até que o corpo não resistisse mais. O Vaticano mantinha um manual secreto, o Rituale Romanum. Nele estavam os rituais oficiais de exorcismo, mas a prática, na maioria das vezes, ia além das páginas. Em vilarejos distantes, sem supervisão e tomados pelo medo, os padres improvisavam. E foi assim que a prática se distorceu, se corrompeu e se tornou um dos capítulos mais sombrios da fé cristã. Há registros de possessões famosas que aterrorizavam comunidades inteiras. Jovens que falavam línguas desconhecidas, velhos que adquiriram forças sobre-humanas, relatos de levitação, vômito de objetos, olhos que mudavam de cor. Mas também há explicações científicas para tudo isso. Epilepsia, esquizofrenia, histeria coletiva. O que era real? O que era exagero? Ou pior, o que era forjado? O medo do inferno, alimentado por sermões carregados de culpa e condenação, fazia com que qualquer comportamento estranho fosse visto como sinal do maligno. E quando a fé encontra o medo, surgem os piores monstros, não os que vêm do além, mas aqueles que carregam crucifixos e palavras doces e que agem em nome de Deus. Hoje vamos mergulhar nessa história proibida, revelar os bastidores dos exorcismos medievais, entender como uma prática que deveria libertar, muitas vezes condenava, e mostrar por que, mesmo após séculos, esse tema ainda nos arrepia, não apenas pelos demônios, mas pelos humanos que ousaram enfrentá-los. A Idade Média foi um período em que o medo era tão poderoso quanto a fé. A peste assolava cidades inteiras, a fome destruía vilarejos e guerras santas eram travadas em nome de Deus. Mas entre tantos terrores visíveis, havia um ainda mais apavorante: o invisível. O mal que tomava corpos, sussurrava nas noites e fazia homens e mulheres se contorcerem de formas inexplicáveis. Era o demônio, o grande inimigo da alma, e a Igreja precisava combatê-lo. No início do cristianismo, as possessões eram tratadas como raridades. Jesus, nos evangelhos, realizou exorcismos, mas com palavras calmas, impondo as mãos. Contudo, com o passar dos séculos, a Igreja começou a perceber que o medo era uma poderosa ferramenta de controle. Se o inferno existia, o diabo precisava ser uma ameaça real. E se o diabo estava à solta, então era preciso haver rituais para enfrentá-lo. Assim, surgiram os primeiros registros de exorcismos oficiais. A partir do século IV, com o fortalecimento do cristianismo como religião dominante no Império Romano, a figura do exorcista ganhou destaque.
Não era mais um curandeiro ou alguém inspirado pelo Espírito Santo. Era um cargo eclesiástico. E com isso veio o poder e o medo. A doutrina começou a ensinar que qualquer desvio, seja de conduta, pensamento ou aparência, poderia ser um sinal da influência demoníaca. Pessoas com doenças mentais, comportamentos estranhos ou mesmo conhecimento demais eram vistas como suspeitas. O medo do demônio se tornou onipresente. Era o responsável pela heresia, pela luxúria, pelas doenças. Era ele quem sussurrava tentações aos ouvidos dos homens santos e fazia as mulheres se tornarem perigosas. Afinal, acreditava-se que as mulheres, por sua natureza emocional e frágil, eram mais suscetíveis à possessão. A figura da bruxa, da herege, da histérica, todas essas máscaras eram formas que a Igreja usava para identificar o mal. A Bíblia foi reinterpretada ao longo do tempo. O mal virou algo tangível, uma força ativa no mundo e não apenas uma ausência de bem. Os demônios ganharam nomes, histórias e hierarquias. Lúcifer, Belzebu, Asmodeus eram tratados como generais em um exército do inferno. E onde há guerra, há inimigos a serem combatidos. O surgimento da Inquisição, no século XIII, apenas reforçou essa mentalidade. Agora não eram apenas os padres exorcistas que agiam, havia tribunais inteiros dedicados a julgar e punir possessões, feitiçarias e pactos com o diabo. A fronteira entre exorcismo e tortura foi dissolvida. Confissões eram arrancadas a ferro quente e os possuídos, muitas vezes, não sobreviviam ao processo de purificação. Nesse cenário, surgem os primeiros manuais de exorcismo. O mais famoso deles, o Rituale Romanum, só seria oficializado no século XVII, mas versões anteriores já circulavam entre padres e monges. Eles continham orações específicas, símbolos, salmos, objetos consagrados. Tudo para expulsar o mal. Mas não havia padrão. Cada região, cada igreja, cada clérigo criava seus próprios rituais, alguns baseados na fé, outros baseados na dor. É impossível ignorar o quanto da prática do exorcismo foi influenciada por interesses políticos e sociais. Um senhor feudal podia ordenar o exorcismo de uma camponesa apenas para silenciá-la. Um marido podia acusar a esposa de possessão para justificar um adultério. Uma comunidade podia se livrar de alguém incômodo simplesmente alegando que a pessoa era um instrumento do diabo. E uma vez marcada, não havia mais volta. O exorcismo era então uma arma, e como toda arma, dependia de quem a empunhava. Em mãos piedosas poderia ser um alívio, em mãos cruéis, um inferno na terra. Ao entender essa origem, percebemos que o medo do demônio foi cultivado, amplificado e usado como justificativa para atos indescritíveis. Não porque não havia fé, mas porque havia poder. E o poder, como sabemos, quando aliado ao medo, torna-se o mais perigoso dos demônios. Enquanto a Europa medieval mergulhava em trevas, fome e peste, um novo tipo de espetáculo surgia nas aldeias e cidades: o exorcismo público. As igrejas, muitas vezes lotadas de fiéis famintos por milagres e justiça divina, transformavam-se em palcos onde o bem e o mal duelavam diante dos olhos de todos. E no centro de tudo estava o possuído ou possuída, contorcendo-se, gritando, blasfemando, implorando por misericórdia. Relatos da época descrevem cenas perturbadoras. Em um convento francês no século XV, todas as freiras afirmavam estar possuídas por demônios. Elas gritavam em línguas estranhas, arrancavam os cabelos, desmaiavam diante de crucifixos. O caso ficou conhecido como as possessões de Loudun e ganhou notoriedade não apenas pelos fenômenos em si, mas pela acusação contra um padre, Urbain Grandier, que teria enfeitiçado as religiosas. Ele foi julgado e condenado à fogueira, não por crimes provados, mas pela histeria coletiva e pelos interesses políticos que envolviam a Igreja e o Estado. Esses casos não eram isolados. Em muitos relatos, o exorcismo não era feito em silêncio ou privacidade. Pelo contrário, populações inteiras eram convocadas para assistir ao ritual. Era uma oportunidade para reafirmar a fé,
castigar o diferente e reafirmar o poder da Igreja sobre o invisível. Um dos exemplos mais impactantes vem da Alemanha no século XVI. Uma jovem chamada Anneliese Michel, embora esse caso tenha ocorrido apenas no século XX, ele remete diretamente às práticas medievais. Foi submetida a dezenas de sessões de exorcismo em menos de um ano. Embora já diagnosticada com epilepsia e distúrbios mentais, padres acreditaram que ela estava possuída por vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas e Nero. Gritava, mutilava-se, recusava comida. No final, morreu de inanição e exaustão. A história de Anneliese virou símbolo do quanto a fé cega pode ultrapassar os limites da razão, e foi base para o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose. Voltando à Idade Média, o exorcismo de Nicolas Aubry, ocorrido na França em 1565, também se tornou famoso. A jovem foi considerada possuída após apresentar comportamento errático. A multidão que se reuniu para assistir ao ritual superava milhares de pessoas. Testemunhas juravam que objetos se moviam, que a jovem levitava, que o próprio demônio falava com voz gutural e desafiadora. A Igreja celebrou o episódio como um triunfo da fé, mas muitos estudiosos atuais veem sinais claros de distúrbios psicológicos ignorados e explorados pela autoridade religiosa. A partir do momento em que o exorcismo passou a ser público, ele deixou de ser apenas um ato religioso e se tornou também um instrumento de propaganda. O medo era uma arma eficaz para manter os fiéis submissos, e o demônio era o inimigo invisível ideal. Ninguém podia vê-lo, mas todos acreditavam que ele estava à espreita, esperando uma brecha na fé, uma dúvida, uma fraqueza. Mais do que isso, o exorcismo também servia para reforçar estigmas sociais. Mulheres, pobres, doentes, estrangeiros, todos podiam ser alvos. Se uma mulher sonhava demais, era bruxa. Se um homem falava sozinho, era possuído. Se uma criança chorava à noite, era sinal de influência demoníaca. E a cura passava pela dor. Em meio a esse contexto, surgem relatos de exorcismos em que as vítimas eram amarradas, surradas, privadas de sono e alimento. A ideia era enfraquecer o corpo para fortalecer o espírito, mas na prática era tortura disfarçada de fé. E mesmo quando o demônio saía, a pessoa nunca mais era a mesma. Marcada pela humilhação, pela violência e pelo trauma, a maioria simplesmente desaparecia, física ou emocionalmente. Esses casos reais, documentados em diários, cartas e crônicas da época, mostram que o exorcismo medieval não era apenas um ato espiritual. Era um reflexo de uma sociedade mergulhada no medo, na ignorância e na necessidade de controlar o inexplicável. E muitas vezes, esse controle vinha à custa de inocentes. A pergunta que ecoa é: quantos desses possuídos eram apenas almas perdidas em busca de ajuda? Quantos eram vítimas de doenças desconhecidas? Quantos gritos eram de demônios? E quantos eram de dor? A Idade Média foi o palco de uma das alianças mais poderosas da história, a união entre o medo e a fé. Nesse cenário sombrio, a Igreja Católica não apenas dominava os rituais religiosos, mas também exercia controle absoluto sobre a vida cotidiana, as crenças, os corpos e até mesmo os pensamentos das pessoas. E no centro dessa dominação estava o inimigo perfeito, o diabo. O demônio não era apenas uma metáfora, ele era real, um ser astuto, onipresente, sedento por almas humanas. Estava nas florestas escuras, nos cantos das casas, nos pesadelos, nas doenças. Tudo o que não podia ser explicado era obra do mal. E por isso, a Igreja se posicionava como a única instituição capaz de enfrentá-lo. O Rituale Romanum, livro oficial da Igreja publicado no século XVII, mas que consolidava práticas anteriores, estabelecia um guia completo para o exorcismo. Orações específicas, uso de objetos sagrados, exigência de autorização e, sobretudo, a certeza inabalável do exorcista em sua fé. Era um verdadeiro manual de guerra espiritual. Mas o que esse livro não dizia, e o que muitas vezes era ignorado pelos clérigos da época, é que os rituais variavam drasticamente de região para região.
O que era permitido em uma paróquia podia ser condenado como heresia em outra. A fé cristã medieval estava profundamente entrelaçada com o medo. E o medo da condenação eterna, da influência demoníaca, da heresia, era alimentado deliberadamente. Sermões alertavam os fiéis. O diabo caminha entre nós, disfarçado de palavras doces, de desejos carnais, de pensamentos impuros. Qualquer desvio do comportamento esperado podia ser interpretado como brecha para a possessão. Em um mundo onde o analfabetismo era a regra e os poucos livros existentes pertenciam aos mosteiros, o conhecimento era monopólio da igreja. Ela decidia o que era certo ou errado, o que era sagrado ou maldito. O exorcismo, nesse contexto, tornava-se não apenas um ritual de libertação, mas uma ferramenta de reafirmação de autoridade. E havia algo ainda mais perturbador: a seleção dos possuídos. A maioria dos exorcizados eram mulheres, especialmente jovens, viúvas, parteiras, ou aquelas que ousavam desafiar as normas da época. Elas eram consideradas mais frágeis espiritualmente, mais suscetíveis ao pecado e, portanto, mais vulneráveis à possessão. Mas a verdade é que, muitas vezes, a possessão era a forma que essas mulheres encontravam para expressar traumas, dores reprimidas ou simplesmente revolta. E, em vez de acolhimento, recebiam crucifixos, latim e sofrimento. Outros grupos também eram alvo constante da suspeita demoníaca. Judeus, ciganos, hereges, portadores de deficiências, pessoas com transtornos mentais ou físicos. O diferente era perigoso, o incompreendido, satânico. E a resposta da igreja era sempre a mesma: oração, jejum e, se necessário, exorcismo. A estratégia era eficiente. O exorcismo reforçava o poder da fé e dos seus representantes. O povo via com os próprios olhos os gritos, as convulsões, os insultos, as vozes inumanas. Era a prova viva de que o diabo existia, e, mais importante, de que apenas a igreja poderia derrotá-lo. E assim, uma população inteira foi moldada a viver sob vigilância espiritual constante. Os padres exorcistas, por sua vez, tornavam-se verdadeiros guerreiros da fé. Suas reputações cresciam à medida que enfrentavam mais possessões, mesmo que, muitas vezes, estivessem apenas reproduzindo o que haviam aprendido com seus mestres. Técnicas teatrais, induções psicológicas, repetições obsessivas de rezas que mais pareciam encantamentos. Não era raro que, após horas ou dias de exorcismo, a pessoa libertada estivesse em estado de exaustão física total, sem forças nem para falar. Isso, para muitos, era sinal de que o mal havia finalmente deixado o corpo. Mas será que a igreja via os limites do que fazia? Ou será que ela se aproveitava do terror para manter as rédeas da sociedade? Em muitos casos, o que começou como um ritual de fé transformou-se em um show macabro de poder, onde a salvação era prometida, mas o sofrimento era garantido. O diabo, portanto, não precisava se manifestar em carne e osso. Ele estava presente em cada olhar desconfiado, em cada confissão, em cada gemido de dor durante os exorcismos. A igreja sabia disso e usava essa crença para moldar séculos de silêncio, submissão e obediência. Na penumbra das catedrais e no frio das celas dos mosteiros, escondia-se uma verdade perturbadora. Muitas das pessoas acusadas de estarem possuídas por demônios não eram vítimas de entidades malignas, mas sim de doenças mentais. No entanto, na Idade Média, não havia espaço para distinções médicas ou diagnósticos racionais. O diferente era demonizado. A dor psíquica, o sofrimento interior, a crise de identidade ou qualquer comportamento fora do padrão era rapidamente rotulado como influência satânica. Imagine uma mulher sofrendo de histeria, um distúrbio comum na época, causado por traumas, repressões ou simplesmente o peso de uma existência subjugada. Ela chorava sem motivo, gritava durante a noite, dizia sentir dores no corpo e via vultos. Para os olhos modernos, sintomas de transtornos psicológicos claros, mas para os olhos da época, sinais inegáveis da presença do diabo. E o remédio? Exorcismo. Ou pense em um homem com esquizofrenia, alucinações, vozes, comportamentos desconexos.
paranoia. Para a sociedade medieval, um corpo invadido por legiões demoníacas. Ele era isolado, acorrentado e levado aos pés de um sacerdote que, com crucifixo em punho e Bíblia em latim, começava uma guerra espiritual contra algo que não era espiritual, era humano. E essa confusão custou vidas. Não havia hospitais psiquiátricos como conhecemos hoje. Os poucos hospícios eram verdadeiras prisões para os considerados loucos, bruxos ou endemoniados. Muitos morriam por negligência, espancamentos ou até durante os próprios rituais. A convulsão era confundida com manifestação demoníaca. Um ataque epilético bastava para condenar alguém à fogueira. É aterrorizante pensar quantas pessoas foram marcadas, torturadas ou assassinadas por algo que jamais foi um mal sobrenatural. Eram vítimas de um sistema cego, alimentado pela ignorância e pela necessidade da Igreja de manter o medo como ferramenta de controle. Porque enquanto o mal habitasse o corpo de homens e mulheres comuns, o poder do clero se tornava indispensável. E mais, havia um elemento cruelmente simbólico nesses julgamentos. Muitos exorcistas acreditavam que o mal se instalava nas partes mais frágeis do corpo, especialmente na boca e nos órgãos genitais. Era comum que, durante os rituais, as vítimas fossem tocadas de forma invasiva para expulsar o demônio. Assim, a possessão espiritual também abria espaço para abusos físicos e psicológicos. A medicina começava a dar os primeiros passos, mas era constantemente combatida pela ortodoxia religiosa. Aqueles que ousavam explicar os sintomas das possessões com argumentos fisiológicos ou racionais eram acusados de heresia. O saber era proibido, a ciência era vista com suspeita e a cura, se é que existia, deveria vir apenas por meio de Deus. Em raros casos, monges mais esclarecidos conseguiam enxergar além. Registros medievais falam de religiosos que tentavam acolher os loucos, oferecendo não exorcismos, mas silêncio, oração e isolamento. No entanto, esses relatos são exceções perdidas em um mar de sangue, medo e fanatismo. E o povo? O povo acreditava. Vendo uma criança gritar sozinha ou uma mulher se contorcer no chão, era fácil pensar que o inferno havia tomado conta do corpo. Não havia questionamentos, apenas pavor. E assim, os gritos se misturavam às rezas, as correntes aos salmos e o sofrimento à fé. A possessão, portanto, era também uma forma de expressão. Em uma sociedade que silenciava, o possesso falava. Dizia o que ninguém ousava dizer. Revelava segredos familiares, acusava padres, chorava dores profundas, mas sua voz era desacreditada. Era o diabo quem falava, diziam, e por isso era preciso silenciá-lo. Esse capítulo da história, escondido, abafado, esquecido, nos revela não apenas o medo do sobrenatural, mas o medo daquilo que a sociedade não compreendia. E, infelizmente, a resposta foi quase sempre a mesma: violência. Hoje, ao olharmos para trás, somos obrigados a confrontar uma verdade desconfortável. A Idade Média não foi apenas uma época de ignorância, mas de dor. E por trás de cada grito abafado por um crucifixo, havia um ser humano implorando por ajuda, e não por um exorcismo. Imagine uma vila medieval envolta em névoa, onde os sinos da pequena igreja tocam incessantemente. Não é domingo, não há festa. É um chamado urgente. Algo ou alguém está perturbando a ordem. Um grupo de mulheres começa a gritar em línguas desconhecidas. Seus corpos se contorcem, olhos revirados, espuma na boca. Crianças começam a chorar, idosos rezam desesperadamente. O padre, apressado, reúne o povo no centro da vila. O que está prestes a acontecer não é uma missa, é um exorcismo coletivo. Sim, eles existiram. Em diversas regiões da Europa medieval, principalmente nas áreas mais isoladas e dominadas pelo medo do sobrenatural, surtos coletivos de histeria eram interpretados como possessões demoníacas em massa. E a resposta era sempre brutal. As causas reais desses episódios ainda são debatidas por historiadores. Intoxicação alimentar por centeio contaminado, ergotismo, doenças infecciosas mal compreendidas, traumas sociais,
repressão religiosa ou até o efeito psicológico do medo coletivo. Mas para os olhos da fé cega não havia dúvida. Satanás havia tomado a vila. Quando o caos se instalava, os sacerdotes assumiam o papel de guerreiros espirituais. Armados com cruzes, relicários e água benta, avançavam sobre os possessos em público, no meio das praças à luz do dia, ou em momentos mais sombrios nas madrugadas. Cantavam hinos, proferiam salmos, gritavam ordens aos demônios invisíveis. O povo assistia em silêncio ou em pranto. Esses rituais não eram pacíficos. Pessoas eram presas ao chão, açoitados, forçados a ingerir óleos sagrados ou submersos em água gelada, uma prática conhecida como batismo forçado do exorcismo. Se sobrevivessem, era milagre. Se morressem, era porque o demônio não quis partir. Em muitos casos, esses exorcismos coletivos serviam para punir hereges, bruxas ou qualquer pessoa que incomodasse a estrutura de poder local. Mulheres viúvas, curandeiras, parteiras, idosos com comportamentos incomuns, todos podiam ser alvo. Bastava que um deles demonstrasse sinais estranhos e o fogo da possessão se espalhava. Houve registros de vilas inteiras onde metade da população foi exorcizada ao longo de semanas, com dezenas de mortes encobertas pelo discurso religioso. Os corpos eram enterrados anonimamente, os nomes riscados das crônicas. Sobreviventes raramente falavam, e quando o faziam, diziam se lembrar de pouco, apenas da dor, dos gritos e do frio da noite. Em algumas regiões da França e Alemanha, há documentos de monges itinerantes especializados nesses eventos. Eram chamados de caçadores de legiões. Viajavam de cidade em cidade, oferecendo seus serviços, sempre em troca de abrigo, alimento e poder. Esses monges criavam verdadeiras encenações. O teatro do exorcismo era parte do espetáculo que mantinha a população obediente. A dor era real, mas o roteiro era ensaiado. Curiosamente, a presença de tais figuras coincidia com períodos de crise social. Fomes, guerras, epidemias. Quando o mundo parecia desmoronar, o povo buscava explicações. E o demônio era a mais conveniente. Melhor acreditar na possessão do que encarar a miséria como responsabilidade dos homens. Melhor culpar o inferno do que acusar os senhores feudais ou a própria igreja. As crianças, muitas vezes, eram os principais alvos desses surtos coletivos. Bastava uma começar a agir de forma estranha, seja por febre, trauma ou fome, que outras começavam a imitá-la. Era o efeito dominó do terror. E antes que qualquer adulto pudesse raciocinar, o pânico já dominava a vila inteira. Houve casos em que todos os membros de uma família foram mortos após um exorcismo coletivo. Sob o pretexto de purificação espiritual, esses rituais acabaram se tornando instrumentos de assassinato autorizado, onde o sangue fluía livremente e a fé era o fio da espada. As fogueiras que ardiam não eram apenas contra bruxas. Às vezes, serviam para selar um exorcismo que, segundo os religiosos, havia falhado. Quando o diabo se recusava a sair, queimava-se o corpo, e o povo, hipnotizado pelo horror, aceitava. Esses eventos moldaram o imaginário europeu durante séculos. Lendas nascidas dessas noites ainda sobrevivem, em contos populares e sussurros de vilarejos esquecidos. Mas a verdade está escondida. Porque admitir que tantos morreram por ignorância e medo é uma ferida que a história ainda reluta em expor por completo. Hoje, esses exorcismos coletivos são estudados como fenômenos psicossociais. Mas a dor daqueles que viveram e morreram nessas noites insanas continua ecoando. São memórias enterradas sob camadas de cinzas, lágrimas e orações. A infância, sinônimo de pureza e leveza para muitos hoje, era vista com desconfiança em certos períodos da Idade Média. A Igreja dizia que o pecado original marcava o ser humano desde o nascimento. Isso significava que até as crianças eram potencialmente portas abertas para o maligno. E em tempos onde o medo era mais forte que a razão, não demorou para que a possessão demoníaca também atingisse os menores. Houve aldeias inteiras onde crianças foram submetidas a exorcismos, algumas ainda de colo. O mais famoso caso
documentado no século XV, envolveu uma menina de apenas 8 anos que começou a falar com a língua dos anjos e dos demônios. Seu corpo tremia, ela profetizava tragédias e recitava passagens bíblicas que nunca teria aprendido. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Padres, monges e até inquisidores foram enviados para tratar a criança. O que se seguiu foi um exorcismo de 7 dias, com jejuns forçados, amarras e flagelações. A criança morreu no 8º dia. O relatório oficial dizia: o espírito foi vencido, a alma purificada. Mas será que era realmente o diabo? Ou apenas uma menina sensível, exposta a traumas e superstições? A verdade é que muitas vezes o que chamavam de possessão era epilepsia, febre alta, histeria infantil ou até efeitos de abuso, físico, psicológico ou espiritual. Mas naqueles tempos, sem ciência, tudo era lido como sinal divino ou infernal. Nas escolas monásticas, onde algumas crianças viviam sob tutela religiosa, comportamentos estranhos eram severamente reprimidos. Uma criança que chorava demais, desenhava figuras diferentes ou fazia perguntas sobre o inferno podia ser levada a sessões de purificação. E essas sessões envolviam rezas intensas, confissões públicas, jejum prolongado e, às vezes, exorcismos com toque de crueldade. Em conventos, relatos sombrios surgem de meninas órfãs consideradas inclinadas ao mal. Algumas diziam ouvir vozes, ver sombras ou ter sonhos estranhos. Em vez de cuidado, recebiam castigos: água gelada, isolamento em celas escuras, orações em voz alta durante a madrugada, ajoelhadas em pedras. Era o terror travestido de fé. Em regiões rurais da Europa Central, a prática de exorcizar crianças com doenças mentais tornou-se frequente. Autismo, por exemplo, era completamente desconhecido. Uma criança que não falava, não olhava nos olhos e demonstrava reações emocionais inesperadas era considerada filha do demônio ou criada pelo inferno. O resultado? Sessões de violência disfarçadas de salvação. Mas o mais cruel vinha quando os pais, pressionados pelo clero e pela comunidade, entregavam seus próprios filhos aos religiosos. Em um cenário de ignorância e medo, amor se tornava impotente. Muitas vezes, acreditavam estar salvando a alma do filho, mesmo que o corpo fosse destruído no processo. Existem também registros de crianças que se acusavam mutuamente de possessão, influenciadas pelo ambiente carregado de medo. Era como uma epidemia psíquica. Uma começava e logo outras imitavam. Gritavam, tremiam, falavam com vozes estranhas. A vila inteira se contaminava pelo pânico e logo todos estavam envolvidos em uma encenação coletiva que terminava em dor real. Esses casos deram origem a lendas que perduram até hoje. A criança das sombras, o menino de olhos brancos, a pequena de voz profunda, são histórias que surgiram dessas tragédias, onde realidade e superstição se entrelaçaram de forma inseparável. O mais estarrecedor é que muitos desses rituais eram testemunhados por multidões. O povo era convocado a assistir, a orar junto, a clamar pelo fim da possessão. Era um espetáculo, um teatro de horrores onde a plateia, muitas vezes, aplaudia a libertação. Mesmo quando a criança deixava o altar sem vida, essas memórias foram enterradas, negadas ou esquecidas, mas sobrevivem em arquivos silenciosos de mosteiros, em anotações de inquisidores e principalmente em relatos orais que ainda ecoam em vilas antigas, contados pelos mais velhos, com um olhar que mistura tristeza, culpa e silêncio. A infância, nesse contexto, era tudo menos segura. Era uma fase de risco, onde a linha entre brincar e blasfemar era tênue. E bastava um gesto errado, uma palavra mal interpretada, para que o peso da cruz recaísse sobre os ombros pequenos de uma criança que apenas precisava de amor, e não de exorcismo. Nem todos os exorcismos terminavam com amém. Alguns terminavam em gritos, outros em silêncio mortal. E houve aqueles que terminaram em tragédias tão profundas que nem mesmo a igreja conseguiu ocultar. Este é o capítulo dos casos onde o mal, ou o que se acreditava ser o mal,
não foi expulso, e a escuridão venceu. Nos arquivos escondidos do Vaticano, há relatos de exorcismos falhos, casos em que os possessos não se curaram, enlouqueceram, desapareceram ou morreram. Um dos mais assustadores data do ano de 1431, em uma abadia isolada nas montanhas da Baviera. Um monge de 72 anos, considerado santo em vida, tentou exorcizar um ferreiro conhecido por ataques violentos e fala em línguas antigas. Durante o ritual, o ferreiro o atacou com força descomunal, quebrando seus ossos com as próprias mãos. Morreu minutos depois, não exorcizado, mas em êxtase demoníaco, segundo as testemunhas. O lugar foi fechado, selado com cruzes queimadas nas portas. Nunca mais foi reaberto. Outros casos envolviam pessoas inocentes, presas em histeria coletiva, em vilarejos assolados por pragas, secas ou doenças. Bastava alguém adoecer com sintomas estranhos para se iniciar um exorcismo. Uma jovem que sofria de tuberculose, por exemplo, foi arrastada por toda a vila por cordas, entre cantos e orações, cuspindo sangue e implorando por ajuda. O povo acreditava que era o demônio saindo pela boca. Na realidade, era a vida deixando seu corpo. Morreu sem entender o que estava acontecendo. Mais assustadores ainda eram os exorcismos silenciosos, aqueles que ninguém ficava sabendo. Famílias nobres, temendo escândalos, contratavam padres em segredo. Criadas possuídas, filhos com visões, esposas que falavam sozinhas, tudo resolvido atrás das cortinas. Alguns desses pacientes nunca mais foram vistos. Dizem que alguns foram enclausurados em masmorras particulares, outros enterrados como hereges, e outros ainda, levados para conventos distantes, onde morreram em completo anonimato, com a cabeça cheia de orações e o corpo marcado por correias. Há ainda os casos em que o exorcismo parecia funcionar, mas só por um tempo. Um homem no sul da França foi exorcizado 3 vezes. Em cada uma parecia curado, apenas para retornar dias depois, mais violento, mais agressivo, com olhos opacos e a voz mais grave. O padre que o tratou escreveu: "Este não é um homem, é um abismo ambulante." Após a 4ª sessão, o homem desapareceu. Seu corpo foi encontrado meses depois em uma caverna, com símbolos pagãos entalhados no peito e uma expressão de pavor congelada no rosto. Até hoje ninguém sabe quem fez aquilo, ou o quê. Nos bastidores dos exorcismos também havia um outro terror: os próprios padres. Alguns se tornaram obcecados, acreditando que o demônio estava em toda parte. Passavam noites sem dormir, viam vultos, ouviam vozes e muitos enlouqueceram. Há relatos de exorcistas que começaram a se flagelar, dizendo que estavam se purificando para suportar o peso do inferno. Alguns foram encontrados em estados de delírio, rezando em latim para as paredes, com olhos esbugalhados e marcas nas costas. O mal, ao que parece, podia contaminar também quem o combatia. E talvez a pergunta mais inquietante de todas: e se em alguns casos não fosse possessão, mas sim algo mais profundo? Distúrbios mentais, traumas severos, repressão emocional? O exorcismo, nesse caso, não seria uma cura, mas uma tortura adicional. Uma lente que distorcia o sofrimento humano até parecer sobrenatural. O medo coletivo da Idade Média não permitia dúvidas. Ou você acreditava, ou era cúmplice do mal. Questionar era perigoso, e aceitar os erros era impossível. Por isso, muitos desses exorcismos mal-sucedidos foram apagados dos livros, queimados, negados, mas sobrevivem em lendas, nas entrelinhas de documentos esquecidos, em cartas rabiscadas por monges aflitos e em ruínas de igrejas onde o silêncio parece ainda carregar os gritos do passado. Esse é o lado proibido do exorcismo, o lado que ninguém queria lembrar, onde a fé se confundia com loucura, a salvação com tortura, e o mal às vezes parecia rir por último.